Porque a gente está com o Bruno e o Anelli juntos lá em Brasília, porque tem algo pegando em relação a Gleisi Hoffmann. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acionou o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o parlamentar Gustavo Gayer por ofensas contra a ministra das Relações Institucionais. Então, já vamos trazer tudo isso para o pacote para a gente fazer uma análise bem robusta dessa situação. Meus amigos, o que vocês apuraram nesses corredores aí? Trem pegando com o nome de Gleisi Hoffmann. Conta aí. Anelli e Bruno, bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, aqui no Senado já existe repercussão. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, promete acionar o Conselho de Ética contra o deputado federal Gustavo Gayer, justamente então devido a críticas que ele fez e também indiretas nas redes sociais envolvendo o nome da ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais. A gente contextualiza que o presidente Lula, conforme a gente já vinha destacando aqui na programação da Jovem Pan, fez aquele discurso de que colocou Gleisi Hoffmann, mulher bonita, nas relações institucionais para melhorar a relação com o Congresso. A partir de então, o deputado federal foi até as redes sociais e disse que esse comportamento do presidente Lula representa, na verdade, um cafetão oferecendo a sua funcionária em uma negociação de gangues. Isso pegou muito mal aqui no Congresso Nacional e mais cedo, agora há pouco, o presidente aqui do Senado, o presidente também do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, acabou afirmando que realmente então vai acionar o Conselho de Ética contra o deputado federal devido a essas falas. E o nosso amigo Bruno Pinheiro, que então faz a cobertura lá da Câmara dos Deputados, tem repercussões do lado de lá, aqui do Congresso também, né, Bruno? Imediato, boa tarde. André, ótima tarde a você e a quem nos acompanha. Evandro, justamente lá na Câmara dos Deputados, o deputado federal Rogério Correia, de Minas Gerais, também já informou que vai acionar também o Conselho de Ética. Só para entender essa informação do André, com Alcolumbre indicando que vai recorrer ao Conselho de Ética. Ficou uma dúvida se existe uma autonomia de um senador aqui no Senado enviar para o Conselho de Ética lá da Câmara dos Deputados. Automaticamente, o que diz o regimento, que qualquer pessoa está apta para fazer uma denúncia lá no Conselho de Ética. Então, isso dá o direito do senador Alcolumbre fazer essa denúncia ao Conselho de Ética e aí ali elaborar esse relatório ao corregedor se vai aceitar ou não. Rogério Correia relembrou nas suas redes sociais que o deputado estava embriagado em um outro momento quando acabou atropelando duas pessoas e acabou indicando que ele estaria embriagado novamente. Isso iniciou como, André e quem nos acompanha, dentro do plenário da Câmara dos Deputados, após essa fala do presidente Lula, que foi visto como um elogio para a deputada Gleisi Hoffmann, mas foi vista por uma parte da oposição como uma espécie de um assédio também. Lá no plenário, Gustavo Gayer começou um discurso dizendo que estava quase 2 horas esperando alguém sair em defesa de Gleisi Hoffmann e ninguém fez. Assim, ele estava tentando fazer um discurso, vendo que ela foi humilhada pelo presidente da República e ele estava então fazendo um discurso para tentar rever e resgatar, ou seja, reparar o que foi feito pelo presidente Lula. O assunto acabou se estendendo nas redes sociais e claramente isso acabou repercutindo. Agora, o que eu apurei, André e Evandro, é que a ministra Gleisi Hoffmann, ela chegou no governo para ocupar um espaço que estava esvaziado, um espaço que foi ocupado pelo ministro Flávio Dino quando esteve no Ministério da Justiça, que tinha um confronto diretamente com a oposição, que respondia às redes sociais, que ia para o embate diretamente, que estava faltando isso no governo. O que Lula, inclusive, viu que estava faltando na ministra Nízia, essa agressividade na hora de acabar respondendo e lidando, inclusive, com a oposição. Evandro, André. Olha, gente, eu estava vendo aqui as publicações do Gustavo Gayer, né, e elas têm um tipo de conotação sexual que é bem grave, assim, né, para um parlamentar. Porque ele menciona, e ele marca a Gleisi Hoffmann, marca Davi Alcolumbre, marca o Lindenberg Farias, falando que está estarrecido ao imaginar que eles poderiam formar um trisal, o presidente do Senado, Lindenberg Farias, Gleisi Hoffmann, justamente por causa da fala do presidente da República, do presidente Lula, do momento em que ele fala que escolheu uma mulher bonita para fazer articulação com a Câmara e com o Senado. Gayer faz uma publicação, então, dando a entender que é como se Gleisi Hoffmann estivesse sendo oferecida a esses homens. E ele coloca dessa maneira.
como se fosse uma espécie de programa. E ao fazer essas publicações, o Rogério Correia vem então e faz uma outra publicação marcando o Gustavo Gayer, falando que ele estaria embriagado ao fazer essa publicação, mencionando também o fato daquele acidente em que se envolveu o Gayer no passado, que resultou na morte de algumas pessoas, que é um fato que ele sempre traz à tona, né, falando que foi um erro e que as pessoas não imaginam o quanto isso traz dor para ele, mas mencionando isso, então, como se não bastasse aquele fato, usa mais uma vez a embriaguez agora para fazer um ataque a Gleisi Hoffmann e ao senador Davi Alcolumbre, ao presidente da Câmara Hugo Motta e ao presidente da República. Então, vejam o quanto a situação, a partir de falas, vão criando reações, né, em cascata e que podem envolver muita gente. Fala, Gani. Só uma dúvida, ele admitiu estar embriagado ou alguém, uma outra pessoa? Aí o deputado, o Rogério Correia, menciona o seguinte: o deputado, pelo visto, está novamente bêbado e vamos lembrar que já matou 2 pessoas nesta deplorável condição, relacionado àquele fato lá do passado de Gustavo Gayer. Mas não vai se livrar da comissão de ética, pois falta de decoro, mesmo embriagado, é crime. Então, Rogério Correia aponta que o Gustavo Gayer estaria embriagado ao fazer essa publicação criticando Gleisi, falando da possibilidade de trisal com o senador e presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Está aí todos os fatos e publicações que envolvem essa história que o Bruno e o Anelli acabaram de contar de maneira muito transparente aqui pra gente. Obrigado, meus amigos. Se vocês tiverem mais alguma repercussão disso, por favor, chamem a gente aqui. Eu quero ouvir agora os nossos amigos. Gente, vamos trazer a história da Gleisi Hoffmann agora, envolvendo o deputado Gustavo Gayer e essa possibilidade de ter uma denúncia ou dele parar no Conselho de Ética, né, que pode trazer resquícios grandes aí diante das publicações que ele fez. Ô Zé Maria Trindade, você que já acompanhou vários desses processos e dessas movimentações, como é que analisa este caso envolvendo Gustavo Gayer e a maneira como ele falou sobre a ministra Gleisi Hoffmann e essa articulação que foi proposta pelo presidente da República, como se a ministra estivesse ali fazendo parte de algo relacionado a programa, né? E ainda provocando o Lindbergh Farias, dizendo: você vai permitir que isso aconteça, que ela seja entregue como se fosse um programa? Isso é pesado, hein? Eu tive a oportunidade de dar essa notícia para um líder importante do PT, né? Eu disse: você viu o que o presidente Lula falou? Ele não. Aí eu reproduzi. Aí ele fez uma careta e falou: é mal, fica mal para todo mundo e tal, tem que ver isso aí. E já previa a defesa, uma rede de defesa para o presidente Lula. Isso na hora que o líder ficou sabendo que o presidente tinha falado aquilo. Pegou no telefone, saiu para confirmar e tal, eu vi a reação. Isso gerou uma guerra nas plataformas digitais. Coisas grosseiras, agressivas, que nem devem ser citadas, né? Por alguns contra a Gleisi, contra as mulheres, enfim. Eu não entendi como é que se faz um ataque a uma pessoa que faz um discurso não próprio com ataques grosseiros, né? Muito mais grosseiros, a mulher e a pessoa, ataques pessoais. Isso repercutiu muito, está repercutindo, continua repercutindo, inclusive mulheres do PT, né? Então isso é muito sério. Essa história de levar o Gayer para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética virou um muro de lamentação. Ninguém leva mais o Conselho de Ética a sério. Veja bem, um deputado está preso, acusado de matar uma vereadora. Sim. E pronto. 3 deputados agora viraram réus no Supremo Tribunal Federal por roubo de dinheiro das emendas parlamentares, não são nem citados no Conselho de Ética. É verdade. Né? Então é preciso ver qual é a importância do Conselho de Ética. Agora, essas briguinhas entre parlamentares vão para o Conselho de Ética. Se o deputado Eduardo Bolsonaro levantar o dedo e fizer uma crítica, vai para o Conselho de Ética. Ele já foi umas 4 ou 5 vezes. A Carla Zambelli também. Então, perdeu esse conceito do Conselho de Ética. Cadê os deputados réus no Supremo? Não estão nem com o processo aberto. É interessante esse seu ponto de vista mesmo, Zé, porque se a gente fizer a comparação sobre a gravidade dos acontecimentos que envolvem uns e o deputado Gustavo Gayer, realmente não tem nem comparação, né? Você tem um caso de um parlamentar que é acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o caso do Gustavo... Roubar pode, emitir opinião não? E aí o Gustavo Gayer, né, que de certa forma, beleza, fez uma manifestação
complicada ali, né? Um tipo de crítica que meio que revela um ataque direto ao presidente do Senado e por isso poderia parar na Comissão de Ética. Mas se comparar com esses outros casos, ou de parlamentares, por exemplo, que estão sendo investigados agora e têm denúncias ou podem até virar réus no Supremo Tribunal Federal por questões relacionadas à corrupção envolvendo, já viraram, né? A corrupção envolvendo emenda parlamentar, realmente são bastante distantes. Mas eu quero entender, a partir desse cenário trazido pelo Zé, né, e principalmente desse ingrediente que ele colocou, comparativo, como é que vocês avaliam a maneira como pode ser conduzido o processo envolvendo Gustavo Gayer, Fábio Piperno? Bom, primeiro que você receber algum tipo de acusação do deputado Gustavo Gayer, uma figura extremamente vulgar, é praticamente um selo de qualidade, né? Agora, veja, eu acho o seguinte, foi mais um momento chulo, grosseiro. O Zé apontou casos extremamente importantes e graves. Agora, vejam, eu acho que o deputado corrupto, o deputado que mata, o deputado que desvia dinheiro, o deputado, né, que comete realmente esses delitos muito sérios, eu acho que ele tem que responder para a justiça comum o que está acontecendo com essa turma toda. Tem um que está preso e tem outros 3 agora que estão sendo investigados e certamente hoje, inclusive, tinha uma notícia durante boa parte do dia no portal UOL de que 300 e tantos municípios, quase 400, estão sendo investigados pelo Ministério Público por questões relacionadas às emendas. Só com as emendas de 2024, imagina o resto. Então, claro que tem coisa muito séria vindo aí. Agora, nem por isso, esse tipo de acusação chula, né, extremamente grosseira que o deputado Gayer fez, e vejam só o currículo do deputado Gayer. Né? A gente falava aqui de coisas muito sérias e veja, ele também está sendo investigado por peculato, por uma série de acusações. Não estou dizendo que houve, estou dizendo que ele também está sendo investigado. Né? Então, eu acho que tem que procurar uma forma, inclusive, do Conselho de Ética, mais uma chance, né, para o Conselho de Ética ser minimamente revigorado aí, né? Fala, Segre. Bom, primeiro que o time que utilizou o Gustavo Gayer, deputado, para criticar o presidente Lula foi errado, na minha humilde opinião, porque estamos falando dele quando a notícia não era ele. A notícia era a fala do presidente Lula falando sobre uma hipotética beleza, que é subjetiva, da deputada e agora ministra Gleisi Hoffmann, que poderia ajudar a articulação. E para o presidente Lula pode falar o que quiser, a abobrinha que quiser, que a dissonância cognitiva militante da esquerda vai perdoar, não tem problema. Pode falar que a mulher só pode ser batida fora de casa, dentro de casa não tem que bater. Que não deve bater em mulher, salvo que seja corintiano, também não tem problema. Chamou aquele deputado, não estou lembrando o nome, o deputado que o assessor foi pego na cueca com $200 mil e depois prescreveu o crime. Chamou de cabeçudo cearense. Isso não é uma atitude antirracista? É, mas é o presidente Lula e ele pode falar o que quiser. E assim tem um monte de coisas, desde que ele se sentia muito novo e a testosterona e o tesão. Eu me pergunto se essas falas foram feitas por ex-presidente Bolsonaro, se a passividade do Piperno e um monte de gente simpatizante da militância esquerda seria a mesma. E a resposta já sabemos, é não. Mas o presidente Lula pode falar o que quiser. Inclusive, eu escuto com muita indignação e todo o respeito que merece Piperno falar de uma questão moral da extrema-direita, né? Quando o Piperno falar de extrema-direita, eu vou me referir à esquerda da suprema esquerda. Assim a gente equipara os adjetivos. E aí você fala de uma questão moral. Que moral pode ter a esquerda quando perdoou, escondeu embaixo do tapete um monte de corrupção declarada, gente que devolvia dinheiro, mas isso não passou, que moral, não aconteceu. O Segre, com todo respeito, e que moral tem a extrema-direita quando apoia um cidadão que defendeu que a ditadura matasse 30 mil brasileiros, que matasse Fernando Henrique Cardoso, que usasse o pau de arara contra uma outra autoridade, que fechasse o Congresso, que limitasse a respiração dos mortos
por Covid. Que moral a extrema... Que credencial para falar de direitos humanos a extrema-direita brasileira tem. A extrema-direita brasileira, ela anda exatamente em concubinato com essa turma. Pelo amor de Deus. Piperno, é que generalizando, a gente não favorece nada. Eu não estou de acordo em absolutamente nada do que você acabou de mencionar. Eu sou contra isso. E eu não sou de esquerda. Mas eu não gosto de ser chamado extrema-direita. Então, a partir de agora, quando você se referir à direita como extrema-direita, eu vou me permitir utilizar a mesma modalidade e vou falar da suprema esquerda. Você então, é livre. A gente vai estar equilibrado. Se você chamar de Bolsolândia, eu vou chamar de Petrolândia ou Petralhada. Você ou é livre. E parece que não ajuda. Mas a gente está diminuindo o nível do debate com essas expressões. Me parece muito melhor. Eu concordo contigo. Não devemos permitir absolutamente nada. Mas quando a gente passa o pano, estamos falando do Conselho de Ética. Tomara que, se o Gustavo Gayer vai para o Conselho de Ética, o relator seja Guilherme Boulos, porque ele já passou pano para um corrupto declarado. O cara aceitou. Eu peguei dinheiro dos meus assessores. Só que fez um bem bolado com a PGR e arrumou tudo. Isso não está certo. Não é o Brasil que queremos e não tem a ver com esquerda e direita. Tem a ver com valores. Não importa a ideologia, a gente tem que defender valores, senão nós vamos estar brigando sempre e não estamos chegando a lugar nenhum. Tudo o que está errado, não interessa a ideologia. A própria líder do PSOL na Câmara, Talíria, me parece que chama Petroni, ela falou, está errado o que o presidente Lula falou, ele deve fazer uma reparação. Essa pessoa que eu não conheço tem o meu respeito, porque não interessa a ideologia, observou que estava errada a fala do presidente. Esse é o Brasil que nós precisamos, não o Brasil de extremo uma coisa, supremo outra coisa. Temos que trabalhar nas questões que estamos de acordo. Arremate, Gani. Olha só, eu vou para uma outra linha dessa fala do Gustavo Gayer, que eu sempre me pergunto, o que você ganha com isso? Né? Porque, na verdade, ele está fazendo uma provocação para o Lindenberg Farias, né? Então, ele movimenta a base dele, ele agita a base dele, ele tem talvez um ganho pessoal em relação a isso, político, mas será que compensa o risco, por mais que o Conselho de Ética esteja bastante desmoralizado, como a gente viu, desmoralizando questão de rachadinha, de assassinato da Marielle, a gente sabe muito como funciona o meio político, né? Muitas vezes há crimes que são muito maiores e não são condenáveis, e aí é uma passada de pano, mas há crimes menores ou nem crimes e que aí, às vezes, o Conselho de Ética mira o canhão para você. Então, eu acredito que a gente não pode, numa situação dessa, agir com o fígado e ficar o tempo inteiro jogando para a plateia, jogando para a rede social por conta do risco. É uma questão de risco.